Olá a todos, tudo bem? Meu nome é professor Marcondes e eu estou aqui hoje então para iniciar a correção da última prova para o curso de oficiais da Polícia Militar de São Paulo, né? Uma prova elaborada pela VUNESP que ocorreu em 2015. E eu estou corrigindo essas questões então para tentar ajudar você que vai prestar agora esse concurso, né, que o último foi em 2015, e ele vai então vai ter uma nova prova agora em novembro de 2017. Então você que sonha, né, em ser um oficial da Polícia Militar de São Paulo, quer lá cursar o Barro Branco, né, deve se preparar para essa prova, lembrando que você poderá escolher entre o inglês e o espanhol. Claro que o espanhol ele apresenta uma maior similaridade com o português e pode ser uma alternativa se o seu nível de inglês realmente ainda não é muito bom. Vocês verão que é necessário ter um inglês pelo menos intermediário para conseguir fazer uma boa prova. Agora, é claro que justamente pelo espanhol ter essa proximidade com o português, existe uma tendência de que eles tentem dificultar, né, colocar ali algumas estruturas da língua que sejam diferentes daquela em português e muitas vezes, inclusive, que sejam opostas ao português, né, para tentar te induzir ao erro. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso é: se você já tem um nível intermediário em inglês e você deve então se preparar, talvez valha a pena escolher a língua inglesa para tentar se diferenciar dos candidatos, que eu acredito a grande maioria deve optar pelo espanhol, né? Porque o inglês, para quem não conhece, ele tem uma dificuldade extra por ser uma língua não latina, né? Mas vocês verão que é uma prova sim exigente, mas que dá para fazer com um nível intermediário, uma prova que exige principalmente conhecimento de interpretação de texto e vocabulário e, é claro, uma gramática, então, de nível intermediário. Tá legal? Bom, eu aproveito, então, para convidá-los, né, vocês que não conhecem o meu trabalho ainda, se quiserem, acessem lá o meu site, né, tá aqui, né, vocês podem ver aqui embaixo, né, tá lá, é professormarcondes.com.br. Lá eu tenho um curso regular de inglês, tenho várias questões corrigidas, inclusive a correção de questões para o curso de formação de oficiais, né, para a prova lá da PM da Bahia, né, que são provas assim, embora tenha sido elaborada por uma outra banca, guarda bastante similaridade com a prova de vocês aqui da PM de São Paulo, tá legal? Bom, vamos ler então, hoje nós temos um texto bem grande para ler, né? Vocês verão, é um texto aqui para algumas perguntas, né? São 6 questões, então todas as questões em 2015 foram baseadas unicamente nesse texto que nós veremos hoje, e nós também hoje já faremos a primeira questão, e nas próximas aulas então eu postarei as próximas questões referentes a esse texto. Vamos juntos então? Vamos ler e fazer a tradução desse texto? Olha só. What do police officers do? Né? O que os oficiais de polícia fazem? Né? O que os policiais fazem? What do they do? Ok? Olha lá então. The primary responsibility of police officers is to protect the public. Então olha só. The primary responsibility. Então, a responsabilidade principal, primordial, né? Primary. Então, na ideia de principal, mais importante. Of police officers, dos oficiais de polícia, a gente em português fala principalmente somente policiais, né? Is to protect the public, é proteger o público, Então a principal responsabilidade dos policiais é proteger o público. Or, if commissioned, the person, group or organization to which they are assigned. Então, principalmente o público mais, né? Ou aqui, né? Melhor, ou. If commission, né? Commission é to give authority, né? Nós temos aqui, olha só, to commission is to authorize, é autorizar, grant authority, dar autoridade. A gente às vezes utiliza em português realmente comissionar, né? Atribuir, né? Então, olha só, se atribuído, né? Então, embora a principal responsabilidade do policial seja proteger o público, se atribuído, se comissionado. Então aqui, the person, a pessoa, group, grupo, or organization, ou organização, to which they are assigned, para o qual ele foi atribuído, ou nós temos aqui, né, o verbo to assign, né, que é select for a duty, né, é selecionar para uma obrigação, para uma tarefa, ou to appoint aqui, né, atribuir, designar. Tá bom? Então, em geral, é cuidar do público, mas se vocês forem comissionados, né, se os policiais forem comissionados,
Aí então eles devem, ao invés de proteger o público em geral, né, protect the public, eles vão proteger a pessoa, o grupo ou a organização para a qual eles foram atribuídos, né? Ok? Bom, então olha só, continuando. Through detecting and preventing crime, police officers strive to maintain law and order in their respective jurisdictions, ok? So, through detecting, né? Por meio, né? Through aqui é através, por meio. Detecting and preventing crime, né? Detectar e prevenir o crime, né? Então, para uma tradução ficar melhor, a gente pode dizer que por meio da detecção e da prevenção do crime, police officers, os policiais ou oficiais de polícia, strive. To strive é esforçar-se, lutar por alguma coisa, né? Então, they strive, eles esforçam-se to maintain law, para manter a lei. To maintain law and order, e a ordem, a lei e a ordem, in their respective jurisdictions, nas suas respectivas jurisdições, ok? Então, os policiais, eles então se esforçam para manter a lei e a ordem em suas respectivas jurisdições, né? Lembrando que aqui não é um texto técnico, no sentido, né, que em português jurisdição seria só para o judiciário, né? O policial, na verdade, ele tem circunscrição, mas isso vocês vão aprender em outras matérias, né? Aqui comigo, nós vamos hoje falar só do inglês aqui, né? Mas a gente utiliza de maneira geral, de maneira leiga, a gente pode dizer, então, jurisdição do policial, ok? Continuando aqui, então, olha só. Most new police officers work in general duty in patrol divisions. Most aqui, a maioria, a maior parte, new police officers, dos novos policiais, work, trabalham, in general duty in patrol divisions. Então, general duty dá essa ideia de tarefa geral, né? Aqueles, então, eles não estão especializados ainda. Eles vão trabalhar, né? Duty seria uma tarefa, né? Nós temos aqui, ó, duty é um dever, uma tarefa. General duty é a tarefa geral. Então, a maioria dos policiais vai cair, então, na general duty, né? Nessa tarefa geral aí, onde? In patrol divisions, em divisões de patrulha. Which provides a broad range of experiences and assignments. Então, que to provide é fornecer, né? Então, que fornece. Então, essa tarefa geral, né? As patrulhas, elas fornecem o quê? A broad range of experience, né? Então, broad significa amplo, largo, né? Então, a broad range é o alcance, né? Uma gama. Então, é algo assim, que varia, né? de um ponto ao outro. Ok? Então, a broad range, então, seria uma ampla gama, uma larga gama de experiências, of experiences and assignments, e tarefas, deveres, ok? Assignments. General duty policing involves patrolling assigned areas to enforce laws. Então, general duty policing, então, o policiamento geral, né, essa tarefa geral de policiamento, envolve o quê? Patrolling assigned areas, né? O patrulhamento de áreas designadas, assigned areas, to enforce law, né? Para fazer cumprir a lei, né? Nós temos aqui to enforce, que é aplicar, garantir o cumprimento da lei, aplicar a lei. To enforce laws, né? As leis. Protect public safety, proteger a segurança pública. And arrest criminal suspects, né? To arrest é prender, e prender suspeitos de crime, né? Criminal suspects. Either by car, então esse either aqui significa o nosso seja de carro, either by car, foot, a pé, né? Foot significa pé, bicycle, bicicleta, or in some cases, ou em alguns casos, horse, cavalo. Então, esse patrulhamento é feito seja de carro, a pé, de bicicleta ou, em alguns casos, a cavalo. Ok? Police officers can also do some or all of the following. Né? Então, os policiais podem também fazer alguns ou todos dos seguintes. Então, agora ele vai dar uma lista de atribuições e os policiais podem fazer algumas delas ou todas elas. Né? Some or all, algumas ou todas, né? Follow, então, aquilo que vem na sequência, that follows, né? To follow é seguir, ok? Então, quais são essas tarefas aí que o policial, né, deve estar preparado para fazer? Olha só. Investigate accidents and crime scenes.
investigar acidentes e cenas de crime, né? Crime scenes. Secure evidence. Nós vamos ter uma questão, né, nessa prova só para falar sobre isso, né? Mas por enquanto vocês podem ter aqui secure evidence, seria coletar evidências, ok? Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso quando tratarmos da questão que vai pedir o significado dessa expressãozinha aqui, to secure evidence, ok? And interview witnesses. E entrevistar testemunhas, né? Witnesses, né, são testemunhas. Witness, testemunha, ok? Testify in court, testemunhar em juízo, né? Court aqui é corte, mas então em português a gente não diz, né, testemunhar na corte, seria possível, mas ficaria melhor testemunhar em juízo. Collect notes and reports, né? Então aqui, coletar, né, no sentido de elaborar, né, notas e relatórios, né? Então report aqui é um relatório. Os policiais então precisam coletar informações para elaborar notas e relatórios. Provide emergency assistance, né? Providenciar, fornecer, de novo, olha só, to provide, fornecer emergency assistance, assistência emergencial, to victims of natural disasters, as vítimas de desastres naturais, as vítimas de crime, and accidents, e acidentes. Engage in crime prevention, então to engage significa empenhar-se, né? Então, engage, empenhar-se in crime prevention, na prevenção do crime, safety, segurança, and public information programs, né? Programas de informação pública, public information programs, ok? Participate in media relations, participar nas relações públicas, né, nas relações com a mídia, and supervise and manage the work of other police officers. E supervisionar, supervise, and manage, gerenciar, the work of other police officers, o trabalho de outros policiais, né? Ok? Continuando, então. Então, aqui a última página do texto. Working as a police officer can be one of the most diverse career experiences. Então, trabalhar, né? Working aqui está com o ing no final, mas ele está simplesmente aqui no sentido de um substantivo. Nós estamos substantivando o verbo. Olha só, trabalhar como oficial de polícia, né? O trabalho do oficial de polícia, mas esse as aqui está fazendo a comparação, né? Então, trabalhar como um oficial de polícia, as a police officer, can be, pode ser, can be one of the most diverse career experiences. Pode ser uma das experiências de carreira mais diversas, né? Most diverse, né? Uma das mais diversas experiências de carreira. Por quê? Porque o policial faz várias coisas, né? Isso que ele está dizendo aqui no texto para nós. Example. As specializations ranging in the hundreds are available. Né? Já que esse as aqui vai dar agora o quê? A causa. Por que ele está dizendo que a carreira de polícia é uma das mais diversas, das mais amplas que existe? As, né? Então aqui a gente traduziria aqui melhor o porquê, né? Specializations, especializações, ranging in the hundreds. Né? Lembra que nós falamos de to range? To range, então, é uma gama, um espectro, um alcance. Né? Então, ranging, né, que varia de um ponto até outro. Né? Então, aqui, ranging in the hundreds, ou seja, que varia a centenas, né? Hundreds aqui, centenas, are available, estão disponíveis. Ou seja, são centenas de especializações disponíveis para o policial. Por isso é que ele está dizendo, então, que é uma das carreiras mais diversas, né? Que fornecem experiências mais diversas, ok? With a few years of service, então with a few years, uns poucos anos de serviço, usually 4 or more, normalmente 4 anos ou mais, né? 4 or more, 4 ou mais, he or she, né? Falando dos policiais, né? Seja ele ou ela, can move into areas such as. Então, he or she, ele ou ela, podem mover, né? Podem entrar em áreas, né? Into aqui, né? Então, por isso essa ideia de entrar, into areas. Áreas such as, tais como criminal identification, identificação criminal.
Drug investigations, investigações de drogas. Sexual assault, né, agressão sexual. Fraud, fraude. Major case and or crime management, né? Então aqui, grandes casos ou gerenciamento, né, aqui de crimes, ok? Então aqui seria aquelas investigações dos grandes casos, né? Surveillance, né? Surveillance é vigilância, ok? To surveil é vigiar. Surveillance, vigilância. Aircraft security, né? Segurança de aeronaves. Aircraft, aeronave. Explosives disposal, né? Então disposal aqui é a disposição, o armazenamento. Mas na verdade a gente pode dizer que todo o trato de explosivos está incluído nessa ideia aqui. Então uma das tarefas, né, do policial é tratar, é cuidar de explosivos, né? Seja desarmando, seja descartando. Então realmente conhecer o armazenamento e como manusear explosivos, ok? Police Dog Services, né? Então serviços de polícia canina, dog então cão, né? And many more, e muitos mais. Police officers must be available, então os policiais devem estar disponíveis, né? Available, disponíveis, for shift work, né? Para trabalho em turno, né? Shift aqui, turno. For shift work, trabalho em turno, at any time of day, a qualquer hora do dia, and any day of the week, e a qualquer dia da semana. Including holidays, incluindo os feriados, né? Então aqui, até agora ele falou só coisas boas, né? Mas olha só, tem aqui também os seus contras, né? Então vocês têm que estar disponíveis para trabalhar a qualquer dia da semana, a qualquer hora do dia, inclusive nos feriados. Shifts tend to be longer than the standard 8-hour office day. Então os turnos ou os plantões tendem, né? Tendem a ser, tend to be, longer than, né? Aqui nós temos um comparativo de superioridade, né? Mais longos do que the standard 8-hour office day, né? Standard é o padrão. Então eles tendem a ser mais longos do que o dia, né? O dia de 8 horas, né? Office day seria horário de escritório, né? De 8 horas. Então os plantões costumam ser maiores do que uma rotina diária de escritório de 8 horas, ok? Even though many regular police duties are routine in nature, embora, então, even though, embora, mesmo se, many regular police duties, muitas tarefas regulares da polícia, are routine in nature, né, então são rotineiras por natureza, eu tenho natureza rotineira, the job can also be dangerous. O trabalho também pode ser perigoso. Perceberam aqui que nós temos uma concessão? Olha só. Even though, embora, mesmo se grande parte do trabalho dos policiais é rotineira, o trabalho também pode ser perigoso, né? Então aqui ele está fazendo um contraste entre duas ideias, né? As well as physically and emotionally stressful. Assim como as well as, então aqui é uma comparação de igualdade, né? Assim como, então pode ser perigoso, assim como estressante física e emocionalmente. Physically and emotionally stressful, ok? Estressante física e emocionalmente. Tá já, pessoal? Bem tranquilo? Fizemos aqui então a tradução do texto, né? Depois, nas outras questões, eu não vou traduzir o texto todo de novo. Se vocês precisarem, então voltem a essa aula, deem mais uma olhadinha na tradução do texto, para a gente já partir então direto para a resolução das questões. E é claro, nas outras questões, a gente vai só nos ater às partes do texto que serão importantes ou necessárias para a gente resolver aquelas questões, tá bom? Vamos resolver a primeira então que apareceu, né, lá em 2015, referente a esse texto, a questão 55, question 55. De acordo com o texto, os oficiais de polícia em início de carreira, usualmente, né, o que acontece, o que fazem os policiais no início da carreira? Olha só, o texto fala exatamente sobre isso. Então, pessoal, por isso é importante dar uma primeira lida no texto, né? Tentar organizar as ideias, mesmo que algumas palavras ali vocês não consigam entender, mas tentem organizar, entender do que o texto fala e aí depois tentar localizar, né, se aquela informação que está sendo pedida, se ela está em algum ponto específico do texto ou se ela deve ser inferida da ideia geral do texto. Essas são as mais difíceis. Mas essa daqui nós veremos
que ela está cobrando aqui algo que foi dito claramente, expressamente no texto. Olha só esse pedaço aqui que nós lemos lá, né, no segundo parágrafo, olha só. Most new police officers, a maioria dos novos policiais, work in general duty, né, trabalham, né, naquela tarefa geral, in patrol divisions, né, em divisões de patrulha, which provides, que fornece, a broad range of experience, né? Então, uma ampla gama, uma ampla margem de experiências, né? Of experiences and assignments, né? Experiências e tarefas, né? Atribuições. Então, vamos dar uma olhada ali, né? Entre as letras que eles nos deram, qual é que vai falar, então, que a maioria dos policiais, então, vão trabalhar ali naquela tarefa rotineira, na tarefa geral, de patrulhamento, mas que, embora seja rotineira, seja geral, ela fornece, né? Ela providencia uma ampla gama de experiências e tarefas. Olha só, então a letra A diz que os policiais novos protegem grupos específicos aos quais são designados. Não, ele fala realmente lá no começo do texto, né, que em alguns casos, né, embora a regra geral seja proteger o público, em alguns casos o policial pode ser designado para proteger um grupo específico, né? Mas não é isso, olha só, o texto fala especificamente que a maioria dos novos policiais vão trabalhar lá no serviço de patrulhamento, né? Então a letra A aparentemente não é a nossa resposta, né? Poderia ser, caso todas as outras sejam piores, né? Isso às vezes acontece, a gente tem que marcar menos pior, né? Mas vamos dar uma olhada se vai ser o caso dessa aqui. A letra B diz o seguinte: podem especializar-se em investigações criminais e de casos relacionados a drogas. Sim, é verdade, os policiais podem, mas os novos policiais não. Ele fala que isso acontece normalmente com alguns anos de trabalho, normalmente 4 ou mais, né? Então os novos policiais normalmente não vão se especializar ainda. Primeiro eles vão trabalhar ali naquela tarefa geral, né? General duty. Então, são designados, letra C, para os turnos mais difíceis e inconvenientes, incluindo feriados. Não, isso daqui é algo que permanece durante toda a carreira dos policiais. Ele fala que todo policial tem que estar preparado para isso. Ele não diz que os mais novos é que vão ter que passar por isso, né, e não os mais velhos. Não, isso é algo que é aparentemente uma rotina na carreira policial, tá? Então também não é a letra C. Letra D. Trabalham em patrulhamento genérico, olha só, general duty, né? In patrol divisions, não foi isso que a gente leu? Então eles vão trabalhar ali naquele patrulhamento genérico, em tarefas genéricas, né? General aqui no sentido de genérico, gerais, né? Desempenhando tarefas diversas. E isso ele fala, né? A wide range, a broad range of duties, né? Então uma ampla gama de experiências e tarefas, não é isso? Perfeito. A letra D, então, ela fala exatamente aquilo que nós encontramos no texto, né? Então é claro que ela é a melhor resposta e será, portanto, aqui o nosso gabarito, tá bom? Vamos só dar uma olhadinha por que a E está errada? Então dão plantões muito acima das 8 horas normais de trabalho. Também não é algo específico dos policiais mais novos, né? Isso é comum da carreira policial. Os plantões, né, conforme diz o texto, eles costumam ser muito mais longos do que o dia normal de escritório lá de 8 horas, mas isso não é uma peculiaridade dos policiais novatos, né? Então ele aqui dos policiais em início de carreira, que é o que eu espero logo logo vocês já serão, tá bom, pessoal? Bom, espero que tenham gostado. Eu trarei novas correções, tá bom? Talvez, dependendo de quando você está assistindo essa aula, ela pode ainda não estar disponível, mas assim que possível eu já vou postar a correção, então, das outras questões aqui da prova de 2015. Espero que tenham gostado. Conte para os amigos e me ajudem então a divulgar esse trabalho que é totalmente gratuito, tá legal? Um forte abraço a todos, foco nos estudos e vamos lá rumo à aprovação. Um grande abraço!